Então, o artista, então, o senhor acredita que vive mais na espiritualidade, ou seja, às Não é vezes... que ele vive na espiritualidade. Você fala um linguajar espírita. Tanakai já fala um linguajar espírito. Isso. Hum? Sim. Diferente, não é melhor, por favor. Não, mas me ajude, me ajude. Entenda. Não, não, a ajuda é mútua. Então, dentro do linguajar do Tanakai muito acanhado, né, muito precário, como Ah, espírito ainda evoluindo, ah, o artista se expressa pelo espírito, que está carnado numa alma, uhum. de uma forma mais veemente, de uma forma mais, vamos dizer, compriciosa com todo o que lhe rodeia. Mas gente, eu se tao yang sa, nan, eu chantar. Eu chantar. Shanton, Mr. Tanakai, satisfação, viu? Hoje é tarde, né? Então eu dou boa tarde a você. Boa tarde para você. Boa tarde, mestre. Garotinho Jefferson, né? Boa tarde, mestre. Mas chantar só, é? À vontade, né? Sim, olha, primeiramente quero agradecê-lo porque o vosso primeiro discurso com a gente teve um efeito muito positivo aqui no planeta Terra, no coração das pessoas que ouviram os seus ensinamentos e estudaram, viu? Você, no momento que qualquer entidade, qualquer ser humano, conversa, amigo, de uma forma amiga, né? Uhum. Tanakai não deu discurso, mas conversou forma amigo. Forma amigo, isso diz, né? Sim, forma amigável. Isso. E as pessoas apenas fizeram a caridade de escutar e ter suas conclusões. Como eu já disse, isso é divino, né? À vontade. Pode perguntar? Graças a Deus. Ah, seu Tanakai, a gente ouve na Bíblia dizer que primeiro era o verbo. Então, E daí já mostra a importância do som que a gente às vezes não leva muito em consideração. O senhor pode falar um pouco a respeito disso? assunto complexo perante a ignorância do Tanakai. Uhum. Mas, como a ignorância é um mapa cheio de labirintos que nos instiga a vasculhar. Então, Tanakai vai vasculhar a ignorância para ver se acha, como diz, algo bom, né? Então, Tanakai pede, com licença, você, garotinho, Uhum. e ao mesmo tempo, perdão às pessoas que podem ouvir, antes de eu dar o meu parecer, meu ponto de vista sobre sua pergunta. Hein? Sim, sim. Perdão pela ignorância, Tanakai, porque Tanakai vai tentar não demonstrar tanta ignorância. Então, começamos agora. Hein? Sim. O verbo não se faz sozinho. O verbo se faz quando alguém proporciona e o verbaliza. De uma forma muito rústica. Não esquece, Tanakai, fazer apenas comparação para ficar mais simples, né? Sim. Bota para fora. Telefone não fala. O que fala é as vibrações sonoras que saem do fio do telefone. Correto? Sim. Mas, hoje em dia, ser humano com modernidade vive falando do celular por aí. Então, você perguntou do verbo. Uhum. Entendemos que em cada quadrante
de dimensão ou de múltiplas dimensões, aonde o espírito vivencia várias experiências por si mesmo. Preste atenção, por favor. Por si mesmo ou por si próprios. Ele gradua dentro de uma realidade vários subníveis e níveis de autorrealizações. Autorrealizar-se. Assim se faz o verbo, e assim se faz quem o verbaliza. Então nós vamos ver que em algumas dimensões, que Tanakai hoje vai procurar não ficar dizendo evoluída, desenvolvida, porque ser humano ainda atual, muito bagunceiro nesse sentido. Sim, sim. Faz muita bagunça com essa coisa de evolução, né? Então Tanakai não vai entrar, como diz em controvérsia. Peço perdão eu falar errado, mas estou tentando. Então, sim, nós vemos que nesta dimensão, vamos botar terceira e quarta dimensão. Tá. As mais porcamente conhecidas. Que eu não estou chamando ninguém porco, mas porcamente no sentido de o ego ainda, ele se sacia, não se compraz. E quando ele se sacia com algo, logo ele joga fora e procura outra. Quem se compraz, quando o ego começar a se comprazer com a terceira dimensão, ele já é saciado. Entende o que eu digo? Sim. A busca, não que ela termina, mas a busca recomeça-se com outro ângulo e ponto de vista, não desfazendo da realidade anterior, que o mesmo ego vivia, insaciável, mas ao mesmo tempo instigado esse mesmo ego a procurar a si mesmo em algo a mais no amanhã que ele espera. Mas o verbo, vamos falar sobre isso. Tanakai não está enrolando, é para as pessoas ficar pensando, é para estudo, né? Sim. Então Tanakai vai tentar estudar também. Tá. O verbo se fez Deus. Deus se faz o homem. É Tanakai que está falando, não estou repetindo a escritura. Sim. Estou falando do meu jeito, ignorante. Então, o verbo se faz Deus. Se, na minha ignorância, eu entendo que Deus é todo, não é o tudo. Tudo está dentro do todo, que é muito mais amplo e maior. Se falarmos terceira e quarta dimensão. Correlação. Sim. Então, o todo é desde a pedra e a ameba, o aneba, ao metraton. E entre essa escala que o ego humano dá de evolução, jaz animais, vegetais, minerais, seres humanos e tudo mais. Perante essas escalas, não é a forma de comunicação, mas a forma de graduação, de autossustentação perante uma frequência de realidade. Quem dá isso? O verbo, o som. Para ficar mais claro para as pessoas. Quando você sai de uma frequência, você está o quê? Modulando toda a conjuntura atômica molecular do seu organismo orgânico, que não se rarefaz, mas por dentro do núcleo, ou da matriz nuclear das células, onde reside fibras. Isso é físico. Tanakai está falando físico. Quem quer estudar, procura, verá que Tanakai não está inventando. Essas fibras vão vibrar de uma forma inaudível, humanamente falando. Então, como é inaudível, Tanakai vai simbolicamente correlacionar como infração e ultrassom. Simbolicamente. Quando você sai de uma frequência, instantaneamente você rarefaz tudo que você emana do seu organismo bioeletromagnético.
Tanakai não esqueceu que Deus se faz o verbo se faz Deus, e assim o homem. Entendendo também que tudo está interligado, mas mesmo interligado, existem escalas. E essas escalas são permeadas e coexistem uma com a outra, porque o som faz o quê? A manutenção. Se o som faz a manutenção, não é propriamente o som que cria, mas o som permite a mente humana cocriar. Entende, Tanakai? É muito complexo, hein? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, quem escuta com atenção verá que dentro da minha ignorância, e vasculhando, deve ter um ou dois pontinhos que batem com a ciência de vocês atual. Uhum. O Tanakai está usando uma forma que não adianta eu falar só para pessoas inteligentes, né? Sim. Ou culta, tem que falar para ser humano. Então eu procuro falar de uma forma simples que todos nós somos. Simplórios, hein? Pessoas simples de coração. Hein? Então, Tanakai, o verbo se fez primeiro realmente. Tanakai deixa bem claro que Tanakai é espírito. Tanakai não segue doutrina espírita, Tanakai não segue doutrina nenhuma. Tá. Mas respeito. Sim. Mas como espírito eu entendo que quando se diz o verbo, entendemos que o nosso verbo, vou falar nosso porque eu estou vibrando no médio que está no planeta Terra, hein? Que o nosso verbo, e por eu estar aqui, eu digo assim, o nosso verbo é um ressoar, é um eco de um outro verbo, de um outro lugar, talvez mais rarefeito ou não tão rarefeito, mas com outros aspectos substanciais e elementares, sustentados por cognições psíquicas com outras vivencitudes perante um espírito, ante outras realidades e graus de realizações totalmente distintos e diferentes do que nós concebemos aqui como bem e mal, melhor ou pior. Você entende? Sim. Então, é complexo. Por ser complexo, é difícil até para Tanakai Burinho colocar numa palavra isso que eu falo é verdade absoluta. Não. Tanakai não está fazendo isso. Tanakai só está tentando dizer que é muito amplo. Sim. Uma pedra tem som. Você usou um livro sagrado para os católicos e para muitos evangélicos, hein? Sim. Se você ler com atenção, algumas passagens usou formas figurativas de Cristo, dizendo, se eu quiser essa pedra fala e falará. Sim. Se eu quiser esse burro mesmo, de animal, fala e falará. Isso foi no Velho Testamento. Para quem lê a Bíblia, sabe que Tanakai não está mentindo, está lá. Não que pedra fala ou que burro fala, mas a pedra vibra e o burro também vibra, perante a mesma realidade que vocês estão. E se vibra, ressoa a frequência. E essa mesma frequência de uma pedra mantém, sim, a realidade como momentaneamente a tua consciência mais desperta pelo raciocínio acha que ela está. Ou se compraz como ela se mantém. Washington. Então, só para ler direitinho, a Escritura diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou melhor, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, se Verbo se fez carne, Verbo não se fez homem? O que Tanakai fala agora? Mesma coisa, né? Sim, sim. Só que eu falo do meu jeito, no Claro. ignorante, né? Mas dá para, como diz até a médium, ensinou eu falar umas coisas e outras pessoas, dá para encher linguiça? Então, agora eu gostaria que o senhor focasse mais assim para a gente e ensinasse sobre um paralelo que eu quero fazer com a ideia do som, porque o verbo é a palavra em ação,
mas a palavra em ação, ela alcança e viaja através do veículo que a gente entende como Entenda, som. O som, aqui, na quarta e terceira dimensão, ele promove a ilusão da forma. Ele provê a ilusão porque tudo é mental. Vamos falar assim, o espírito é mente, em sentido mais evoluído e ao mesmo tempo de uma forma esdrúxula, Tanakai fala assim. Porque fala espírito é mente já dá confusão em outras ideologias gnósticas e outras assim, maçonaria, Rosa Cruz, já vão ficar tudo cabelo em pé com o Tanakai. Porque Tanakai já dançou por vários templos antigos, vários tipos. Então Tanakai não pode falar exclusivo para um só. Sim. Então talvez para uns o Tanakai falta com a verdade, para outro o Tanakai é verdadeiro. Não, Tanakai não está dando aula, Tanakai só está falando. Sim. Tá. Então, por eu estar só falando, repita o que eu disse. Na terceira e quarta dimensão, o som produz, eu vou usar palavras humanas, por favor, apenas correlação, produz a manutenção da forma. Enquanto que o som em movimento seria o que vocês chamam da arte, da dança, do desenho. Seria um subproduto do som, né? Seria, vamos falar mais fácil, o mantra. O subproduto do mantra seria os intras. Enquanto que o produto do som é o tantra. Mas não é o tantra sexual, que está totalmente conturbado hoje em dia. É o tantra que é o pensamento. O tantra mais puro que existe para um homem é o pensar com total sanidade. O som é o mantra da quietude deste pensamento. E as formas é a beleza e a graciosidade do teu viver e da tua vicissitude. Então, Tanakai só está graduando, saindo um pouco do som, mas agora prometo que eu vou ficar só na música, né? Só no som, né? Sim. Então, o som, para falar da terceira e quarta dimensão, é isso. De uma forma muito esdrúxula, é isso. Ele causa a manutenção. Se causa a manutenção, se mantém, ajuda a manter a substância, como vocês vibram. Tem mais esse detalhe, né? Por isso que teve, Tanakai vai citar nome, porque é bonito ver entidade variada falar com você, e todas em vários médios e vários locais falam uma língua só, por mais que a postura da forma, através da desenvoltura do ego do médiums, muda um pouco, talvez, o gênio das entidades assim se expressar, porque não tem como maltratar os médiums e falar da forma nossa. O que um pai Joaquim falou. Quanto mais o homem se rarefazer no amor e amar incondicionalmente. Eu vou pegar essa deixa deste sábio preto velho. Tá. Então, quanto mais você se rarefaz no teu amar, e amar, como disse Rosa Caveira, e quanto mais você se compraz no teu modo de amar a si mesmo, mais o som que você emana modificará todo e tudo dentro da realidade que tua mente sustenta. Então, isso é uma manutenção. Nossa. Só que o ser humano fica fazendo, como diz um preto velho nessa matéria, quase eu disse o outro nome, não pode, né? Tem que dizer Benedito, então eu vou dizer Benedito. O povo gosta de fazer fururura, não é que é? Furura. Sim. Então, fazer direito, porque é para todos. Tanakai não contesta estudo sobre coisas, Tanakai não contesta a pessoa que pega avião, vai para outro estado, se possível ir até para a Lua, né? Estudar o que vocês podem estudar gratuitamente, tendo um bom convívio um com o outro. Entendi.
Homem, esclareça-te por si mesmo. Mergulhe profundamente no micro do macrocosmo que se faz dentro de você. E tudo que você encontrará lhe satisfará de uma forma plena. Mas enquanto isso, o homem tem que ficar cada vez mais longe, não só das pessoas que ama, como a de si mesmo, porque ele se detesta como está. Tá. E então a gente sabe que quando a gente organiza um determinado ritmo e sons ao longo de um espaço de tempo, a gente tem o que a gente chama de música. Então, isso mesmo, isso mesmo. Nós vamos chegando devagarzinho na música, né? Que Tanakai está falando, como é para estudo, as pessoas podem tirar 90% do que Tanakai fala. Se pegar 10% só sobre o som, verificarão que Tanakai não está falando bobagem. Não. Mas também não é a verdade absoluta. Cada um acredita que quer. Somos livres, né? É bom livre, né? Graças a Deus. Vamos falar da música, é bom? Sim, senhor. Vamos sim, mestre. Pode perguntar. Então, que diferença vocês expressam esse combinar de som e ritmo aí no mundo espiritual, quando comparado com o que a gente faz aqui na Terra? Interessante. Se pessoa lê, agora Tanakai vai ter que permear várias religiões, pode? Pode. Se você lê livro Missionários da Luz, de André Luiz Chico Xavier, tem uma parte que fala da materialização, que Dr. Bezerra pede para usar o som na parte espiritual para haver a materialização ou a manutenção de um objeto no plano físico. Se você ler também Ação e Reação do mesmo espírito e mesmo médium, verificará que vários espíritos mentalizam uma tela e um espírito sai de dentro dessa tela. Só que eles notam que no fundo um som estranho começa a ressoar no ar. Se você reparar no livro Obreiros da Vida Eterna, também mesmo espírito André Luiz, mesmo médio Chico, uma mini estação, ou vou falar mais simples, um castelo inteiro flutua no ar, com vários espíritos, como um bairro inteiro, por simples cantorias. Olha o poder do som e da manutenção e também da transformação, quintoessenciando das matérias em vários graus perante uma realidade da mente, da consciência e, por que não dizer, do ego. Isso eu falei só para os espíritas, né? Quem quer procurar ver, Tanakai não está falando bobagem. Só estudar livro, né? Sim. Está tudo lá. Então, o que Tanakai está tentando não provar, mas mostrar? O som aqui na Terra é diferente do som no plano espiritual. Porque são acepções, concepções e modo de nutrir, para ficar mais simples, totalmente diferente. Não que o som da pátria espiritual, como vocês falam, é melhor. Não é conotação de melhor ou pior. Vou usar uma palavra até bem terra-terra, é uma questão de necessidade e ser necessário, ou de ser necessário para necessidades. Se o som causa manutenção, se nós levarmos a musicoterapia, o som, música, em geral, se você coloca Beethoven, se você coloca Vivaldi, música assim vai lhe acalmar. Tanakai não está falando mal de outros tipos de ritmo musical, ou de gosto musical. Mas vou dar um exemplo mais simples. Quando você está com raiva, você fica ruidoso. Organicamente, todo o seu bioeletromagnetismo exala até quilômetros de você ruídos
semelhantes a tilintar de metais. Se procurar dentro da obra de Joana de Ângeles, ela fala sobre isso em 2 livros. Sim. Então, esse ruído que causa doença, porque ele é discordante, não é uma questão de ser bom ou de ser mal, mas ele é discordante totalmente a uma manutenção perante uma realidade inteira, consciencial, não só do planeta Terra, mas de uma galáxia. Por isso que existem as doenças. Porque seria ilógico, dentro deste meu raciocínio, dizer que se você for mal aqui, você morre podre. Se você for bom, você vira diamante. Hein? Sim. Então, um dia o ser humano vai entender que até mesmo essa coisa de doente, são, ruim, porque é muito desvalorização a um planeta maravilhoso. Hein? Agora, quando vocês entenderem que o seu planeta é só mais uma fagulha de um grãozinho minúsculo de areia numa galáxia, mas que faz parte dela, e se ele sumisse faria falta, vocês vão se sentir mais leves. Então, a manutenção da vida não gira em volta da Terra, ela se adere, ultrapassa, se imanta e, ao mesmo tempo, se emana da mesma Terra, o planeta Terra. Somos um. Se vocês escutar bem com atenção e para estudo o Tanakai fala, vocês vão ver o quanto vocês são inteligentes, né? Nossa. Então, quando você escuta uma música, ela, se você se compraz com a música, seja ela qual for, porque isso é além do bem e do mal. Não estou falando nem de bom, nem de bem, nem do mal. Não estou falando de agudo, de grave, das ressonâncias. Vamos deixar isso para detalhe. Porque é você, é sua mente que vai dar a graduação. É o seu grau de consciência que vai dar dentro das suas células as tonalidades. Ou melhor, a tonação. Perdão pela tonalidade, é tonação. E o seu ego é que vai dar o compasso dentro de você. Então você pode estar escutando um Antônio, me corrija, Antônio de Vivaldi, e está intimamente incomodado com esse som melodioso, com essa música maravilhosa. Por quê? Porque você está todo ruidoso? Ou você acha que a música vai lhe adentrar e lhe transformar? Não. Por isso, vale a lei de sintonia, até para o som, até para a luz e até para a forma. Ou até para o tantra, pensamento, até para o mantra, manutenção, envolvimento, coligação, ou até para os intras, expansão, elasticidade e equação, ou outras formas, como vocês queiram chamar. Tanakai está dando vários aspectos para as pessoas pensar. Não esqueça que no começo eu disse que é complexo. Sim. Eu estou fazendo um pouco de esforço para não ficar chato, não é? Sim. Então, a influência que a música exerce sobre a alma está em direta ligação com a abertura da alma à influência. A música não tem nenhum efeito no espírito, porque a música é o espírito. Eita. A música tem efeito quando o espírito está carnado, como vocês chamam alma. Tá. Sim. Mas agora, a música tem efeito na mente, tem efeito nos subgraus consciência, tem efeito ego, hein? Isso tem, hein? Sim. Então vamos separar alma e espírito. Vamos falar primeiro da alma. Qual a influência que a música exerce sobre a alma? Ela coliga as almas de uma forma perfeita. A música, ela, como eu disse, faz a manutenção ou som das realidades que as mentes em anseio sustentam
ou se comprazem. Eu vou chegar e vou explicar da alma. Sim, senhor. Também, a música ou som permeia entre os graus de consciência e o ego. Porque, olha como é uma coisa divina, como tudo é vibração. Vocês chamam de descuidado, não existe pessoa descuidada, existe pessoa vibrando em outra faixa, em outro som. Muitas vezes vocês talvez já disseram, poxa vida, eu já vi essa tela, essa pintura, muitas vezes achei uma porcaria. Hoje, de uma hora para outra, eu me acordei, deu vontade de olhar ela e vejo que coisa linda, que maravilha. A tela não mudou, foi a sua música, o seu som, que entrou numa sintonia melhor, não digo maior. Quando eu digo melhor, não é no sentido de evolução, mas é no sentido de concepção com todo que lhe circula perante uma realidade que lhe permite ficar mais dono de si ou em paz de espírito. Hein? O som tem muito a ver com a paz de espírito também. Então, no espírito carnado que vocês denominam alma, que até esse nome alma está muito complicado. Hein? Sim. Não o nome, a forma que várias conotações. O hinduísmo, que eu não vou dizer que é melhor, mas alguns aspectos traz uma clareza, vamos dizer, mais lógica do que é alma. Mas continuamos. Então, a alma, como a maioria dos brasileiros e a maioria dos seres humanos entende como alma, quando adere-se a ela o som, porque ela também já tem seu próprio som, tudo é som, tudo é frequência e vibração, tudo é energia, ela se coliga mais, ela se compraz mais com a realidade que o todo mantém dentro do tudo que ela está vivenciando e vivendo. Por isso que o som coliga as pessoas. Eu vou usar uma palavra que já foi usada por um caboclo chamado Pena Branca. Hein? Sim. Fractal. Hein? Sim. Então, vamos dizer assim, a primeira substância, uma das, mas eu vou usar essa, porque tem outras que eu não vou atropelar o conhecimento, a emanar do espírito, emanar, não é sair do espírito, é emanar do espírito para espírito. É o som. E o som se faz verbo. E o verbo é um fractal. Sim. Ele é matemático. Por isso que Pitágoras diz, Deus é matemático, é verdade? Assim as notas musicais, totalmente matemáticas. Hein? Nossa. 1 mais 1 é 2. Você não vai estar no teu 3 querer entrar dentro do 2, isso é impossível. Agora, se você se ter como 4, você pode se dividir em outro espírito e se comprazer com 2, que vai deixar de ser 2 porque você se dividiu e vai ser 6. E assim criar-se-á várias realidades. Hein? Sim. Você entendeu a matemática Tanakai? Sim, e Pitágoras falou assim, inclusive, que com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Mas o que Tanakai acabou de dizer agora? Eita, não. Então a mesma coisa, só que Tanakai é uma criança, está raciocinando como tal. Hein? Tá certo, tá certo. Somos criança, entenda, Sim. Tanakai não está debochando. Tanakai diz isso de coração. Sim, sim. É tão bom. Se o ser humano entender que ser criança, em essência, não devemos perder isso, entenderá que a satisfação é eterna. À vontade, hein? E o Pitágoras também falou a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. E ligando com o que a gente falou, que Deus, sobre o verbo e o som, então tem aí um pouco dessa possibilidade de se aproximar do Criador através da música. Mas sim, Tanakai acabou de dizer que, dentro da minha divagação muito amena, e que não é verdade absoluta, cada um procura o que quer, se comprar, o que quiser, que o som coliga as almas. Almas. Sim. E vou repetir de novo para ficar bem claro. Tá. Dentro da concepção que a maioria das pessoas tem do que é a alma,
que é o espírito carnado, ou não, cada um dá o nome que quer. Então, dentro da concepção que a alma, o espírito está carnado como alma, se o som coliga as almas, instantaneamente as subbarreiras da emanação da alma para ela criar outras realidades e subrealidades para ela se comprazer perante, eu vou chamar de vicissitude, para ficar mais simples, perante a sua expressão ante a eternidade, vida, instantaneamente esse coligar vai ter que permear antes disso o ego, subníveis de consciência e a mente, para depois chegar na alma. Se vai ter que passar, tem outras barreiras também, mas Tanakai vai dar só 3. Se vai ter que passar por essas barreiras, quando você escuta a música e o outro gosta, já estão se ligando. Por isso que a arte da dança, do som, a arte, isso, ela coliga as almas de uma forma que os egos se apagam. Perdão, as consciências se apaziguam e a mente se aquieta. Pode notar uma coisa muito interessante agora. Tanakai vai usar então Pitágoras. Pode? Sim, sim. Que Tanakai ainda sabe contar nos dedos, né? Muito bom, isso é? Graças a Deus. Como? Graças a Deus, né? Então, contando nos dedos. Suponha que eu estou escutando violino ou música de piano. E outra pessoa gosta de música rock and roll, como nome? Sim, é assim mesmo, rock and roll. Isso, né? É. Gosta metálica, hein? Sim. Aí se anoja com aquela música. Quem está se anojando é o ego. Quem está se anojando é o ego. Mas a alma não está nem aí. A alma não está nem aí. Então a música está lá, ressoando num piano, e aquele outro ser humano que está só no vivendo o ego está quase arrancando os cabelos. Né? Então, a música ressoa. Por a música ser um cálculo exato, o som, vou falar melhor o som, ela atinge diretamente a alma. Então, o teu nível de consciência daquele roqueiro, que o Tanakai não está sendo preconceituoso, você pode inverter. Você está escutando Metallica, é isso que diz? É, isso aí também. Iron Maiden, essas coisas aí, cantou aí. O Tanakai fala isso porque eu puxo pelo mediunismo médio. Sim, claro. Porque para mim incorporar a médio eu tenho que conhecer coisa, né? Tem. O tempo do espírito ficar ignorante chega, né? Sim, graças a Deus. Então, tá lá a pessoa escutando rock pesado. É esse. Tá uma pessoa que gosta de escutar só música clássica. Ela tá quase tendo dor de barriga. Então, a dor de barriga dela, agora tá na cara, inverteu, é o ego. A alma dela não tá nem aí para isso. Porque som é som. Ruidez, o grave, é detalhe. Por isso que vocês aqui criaram modulações sonoras compatíveis com a realidade que a grande maioria do ego sustenta. No plano espiritual, também é usado na quarta dimensão muitos egos, porque tem muitos egos ainda lá, usados na quarta dimensão. Não é? Isso não é ruim necessariamente, né? É só uma adaptação. Mas o ego nunca foi ruim. Tá bom. Eu vou dar um exemplo. Bem esdrúxulo, você permite? Sim, vamos lá. Se a roupa é ruim, por que vocês que me escutam não andam pelado? Entendi. O ego é a roupa. No momento que todo mundo se respeitar, dá para andar pelado. Enquanto não se respeita, tem que vestir até o pescoço, né? É uma ideia, sim. É uma correlação, né? Sim. Então, a mesma coisa, ego. Enquanto as pessoas têm um amar de várias formas,
o ego se apega nas formas. No momento que o ser humano amar incondicionalmente, o ego deixa de existir. Existe só o quê? Ser humano, não mais egos no humano. Tá bom, Sr. Tanakai. Olha, se eu for perguntar para o senhor como é a música vista por um espírito... Apesar que dentro do meu ponto de vista, Tanakai já respondeu. Isso. Ao meu ver, a música, ela provê a manutenção das dimensões. De todas as dimensões. Só que cada dimensão tem uma graduação, tem uma modulação do que até o que vocês conhecem por som. Aí vem a matemática de Pitágoras de novo. Hein? Esse Pitágoras. Para quem estuda em faculdade, aqui hoje contemporânea, vocês podem, aqui, para quem estuda hoje, nessa época, não na época Pitágoras, estudar a matemática fractal. Hein? Quando a pergunta como é sentida a música pelos espíritos, na pergunta 250, eu vou ler para o senhor, ele fala assim, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Se a percepção é atributo próprio do espírito, dá para ele se subtrair a essas percepções? E os imortais respondem, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, independente do gosto deles, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Mas Tanakai falou coisa diferente? Não. Porque o espírito que fala aí, muito inteligente, ele explica de forma muito assim, mais sábia, muito mais clara do que o Tanakai está tentando. É? Mas como o Tanakai não desrespeita, Tanakai vai repetir bem calmo, Tanakai não desrespeita a doutrina espírita, mas eu não sou espírita. Sim. Ilustra, né? Então, é um carinho que eu falo isso. Quando eu digo eu não sou espírita, porque espírita é você, encarnado. Sim. Eu sou espírito. Sim. Então Tanakai diz, o que foi falado agora está certo, mas se você escutou atenção, Tanakai falou a mesma coisa. Sim. Só que de uma forma diferente. Claro, ajuda porque a ilustrar. O som é o espírito. Uhum. Só que o que o espírito aí diz de evoluído, mais evoluído é o espírito que não usa ego. Se o espírito evoluído não usa o ego, ele não precisa modular a música. Ou som para ver a música. A música passa a ser só um som único. Só uma nota que se multiplica em várias ao mesmo tempo numa só. Agora, o que o mesmo espírito, dentro da doutrina espírita, chama de espíritos não evoluídos, são aqueles que usam vários egos, que pegam uma nota, multiplicam-a, distingue cada uma da outra, procurando misturá-las e ao mesmo tempo distingui-las uma da outra para tirar um som, para fazer vários tipos de música para vários gostos, várias formas, várias acepções e concepções que o ego mantém e nutre. Entendi. Eu vou dar um exemplo mais simples. Não estou dizendo que o exemplo mais simples, simplificando o que foi falado do Espírito Verdade aí. Tá. Quanto mais se usa o ego, mais necessita nota musical. No sentido de distinguir as mesmas notas musicais. Agora, dentro do nível do espírito evoluído, como se diz nesse livro, que é o livro dos espíritos. No espírito evoluído que já não usa ego. Que o grau de consciência onde ele está é um só, é de amar apenas. Amar. Só isso. Tá.
Para que vai precisar tocar tambor, tocar harpa, tocar sineta, se o som é um só? Nossa. Foi isso que o Espírito disse. Eu Tá só certo. estou simplificando. Então, não é que não existe música para esses espíritos evoluídos. Mas a música, a acepção deles perante o espírito puro, é eles mesmos. Olha. Agora, a acepção da alma, do espírito carnado, que usa ego, e que usa e desfruta de vários graus da consciência, e que usa muito a mente, ansiosa por informação, é muito diferente. Ele vai se comprazer mais no fora do que ele, que é apenas puro lá dentro. O garotinho entende ou não? Sim. Enquanto o espírito evoluído, perante o livro da doutrina espírita, ele se compraz porque ele é o som, a alma, que é o espírito carnado, para criar várias realidades, vai se comprazer com outras almas se coligando pela música, pelo som, que antes dela ser alma, é em espírito. Nossa. Ficou mais claro agora? Sim. Muito bom, hein? Você é inteligente, você. Capaz. Só vou fazer uma correção. Sim. Posso? Sim, sim. Uma hora você chamou o nome Tanakai. Chame Tanakai. Sim, mestre. É a vida. Salve o mestre. É a vida. Tá bom, então. Não existe mestre. Essa coisa de mestre é coisa criada do homem, né? Tá bom, então. Olha, eu vou também como forma de ilustrar, né? Não nem para corrigir, nem para falar diferente do Tanakai, mas eu vou ler assim a 251, que também é interessante, seu Tanakai. Ele diz assim: são sensíveis à música aos espíritos? Daí eles respondem assim: aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Mas o que é tudo que é mais belo e delicado no seu espírito? Oh, louvado seja Deus. Então, Tanakai fez um rodeio para você ler um livro que já fala simples o que Tanakai está falando, hein? Que bom, né? Ilustrar de várias formas, né, Mas seu é Tanakai? bom, eu entendo sua proposta. E respeito muito, ao ponto de dizer aos espíritas que eu amo o espírito. E eu amo os espíritas, mas eu não vou agradar ninguém nem desagradar. Eu não sou espírita, sou espírita. O senhor é hinduísta? Também não, sou Tanakai. Aí. Então vamos lá. Olha, a outra. Como? Médio que eu venho. Médio, quando eu vim, como eu já disse, viu eu com os olhos puxados, só faltou eu mantrar o ombro. Não precisa. Puxado. Seu Tanakai? Tô ouvindo, pode falar. Às vezes o Kardec implica que o artista vive mais na espiritualidade do que o não artista. O que o senhor acha que pode estar querendo dizer com isso? Kardec diz o quê? Implica às vezes na leitura que se faz que o artista vive mais na espiritualidade do que o não artista. Mas o artista, ele, quando realmente faz a arte pelo dom, ou o dom da arte em si, ele se compraz, se satisfaz apenas sendo ele mesmo. Se ele se satisfaz sendo ele mesmo, toda a forma ao derredor para o artista, quando ele tem o dom da arte, para ele é Deus.
Então, na verdade, o artista, ele fala mais com a alma do que o ego e com o grau de consciência. Senão, não é arte. Ué. Senão é fantasia. Fantasia é uma coisa, a arte é outra. Sim. Por exemplo, você faz uma fantasia. Fantasia alguma coisa. Qual é o significado de fantasiar? Fantasiar é vestir uma identidade diferente àquela que adotas. Então, isso é coisa da alma ou isso é coisa do ego e peraltice do grau de consciência? Sim, peraltice. Então, é diferente. A arte não. A arte é arte para todos. Por mais que alguns egos podem não gostar de algumas estátuas e outros egos adorar, não importa. A arte é arte. Ela vai estar lá atemporalmente. Tá. Pode o gesso quebrar, a tela fica podre, tudo rasgar, mas a arte da alma perante a realidade vai ressoar. Agora, a peraltice da fantasia, não. É ilusória. Tá. Então, o artista, então, o senhor acredita que vive mais na espiritualidade, ou seja, às não vezes... é que ele vive na espiritualidade. Você fala um linguajar espírita. Tanakai já fala um linguajar espírito. Isso. Sim. Diferente, não é melhor, por favor. Não, mas me ajude, me ajude. Entenda. Não, a ajuda é mútua. Então, dentro do linguajar do Tanakai muito acanhado, né, muito precário, como espírito ainda evoluindo, o artista se expressa pelo espírito, que está carnado numa alma. De uma forma mais veemente, de uma forma mais, vamos dizer, compriciosa com todo o que lhe rodeia. Enquanto que aquele que só fantasia não se compraz nem com ele mesmo. Ai. Vai se comprazer com os outros como? Nossa. É diferente. Agora, Kardec, levando dentro da doutrina espírita, ele está totalmente correto. É a colocação de um ser perante uma doutrina para alguns egos. Também tem essa. A doutrina espírita, ela evidencia o espírito carnado, mas até a doutrina espírita, como hinduísmo e outras, foram e são ferramentas para o espírito e moldando os egos, os graus de consciência e a mente humana. Porque espírito nenhum puro precisa de doutrina nenhuma nem de religião. Sim. E não precisa ser puro, né? O puro que eu digo é espírito elevado. Estou falando do teu linguajar. O seu linguajar é espírita, não é? Sim. Dentro do linguajar espírita, espírito puro evoluído, não é isso? Não, o espírito puro já passou os graus de evolução e goza da felicidade plena. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Sim, Você tá vendo, isso é muito formoso. Muito é feio. Isso que aconteceu agora é muito bonito, porque não é uma discordância. Sim. Entende? É diferente. Você nem discordou Tanakai, nem Tanakai de você. Mas pontos de vista se chocam quando egos, porque eu estou aqui formando um ego para estar incorporado nesse rapaz, não se compraz com uma verdade mutuamente uma do outro. A minha verdade é uma, a sua é outra. E podem se complementar. E isso que é bonito que eu disse. Sim, sim. Porque você está falando a mesma coisa de que eu, só mesmo. dentro da sua verdade. Sim, sim. E você notar que se nós levarmos isso para fora desse diálogo, as maiores e infelizes guerras são formadas por causa disso. Pelo apego a isso, né? Pelo apego a isso. Por isso que Tanakai só se apega ao nome Tanakai, porque é o nome. E mesmo assim eu não fico, como se diz, idolatrando o nome Tanakai. Por falar em nome, seu Tanakai, uma vez um amigo meu perguntou assim, olha, você faz o diálogo com os espíritos, chama um artista que ele tem banda e tudo, chama um Raul Seixas, por exemplo. Como o nome? Raul Seixas. E para ele passar umas músicas para eu compor aqui, eu tiro aqui na guitarra. É possível você evocar alguma entidade para compor uma música em parceria com algum médium? Ele me perguntou. Se você vive num mundo cheio de frequências, se você é sensível e tem aberto mediúnico, você capta. Mas eu vou falar um pouco diferente. Vamos deletar a palavra médium. Vamos.
deleta. Sim. Se você tiver a sensibilidade de sentir a música, não só ouvi-la. Porque quem é músico entende o que o Tanakai está falando. Sim, sim. Tem gente que faz música bonita, mas não sente. Agora tem pessoas que sentem a música e todo mundo acha bonita porque a pessoa se sente. Olha a diferença. Sim, sim, nossa. Então, se você sentir, você não vai precisar ouvir uma nota musical para compor na sua arte uma música, uma melodia linda. Você vai ouvir até o vento, as árvores batendo, o bater das asas de um pássaro, o mar, até o som dos astros, que não se ouve pelo ouvido, você ouve pelo coração, porque você é espírito, um espírito carnado que é uma alma. Se você consegue fazer isso, que vocês chamam de inspiração, ser inspirado, você acha que os espíritos ao redor que se comprazem pelo som vão ficar se limitando a qualquer tipo de cosmezinho para não fazer como diz, eu vou usar o que você falou, tirar um som, tirar uma letra com você? Cosmezinho. Cosmezinho isso quer dizer comezinho, né? Coisa assim, superficial. Eu não sei falar direito. Não, é só para eles entenderem. Não, isso. Não tem problema. Você acha que ele vai pedir para você virar cambaiota 3 vezes, dar 3 pulinhos? Não precisa dar 3 pulinhos, não. Vá compor sua música com violão na Mãe Natureza, você vai se surpreender. Vá compor sua música no centro, até no centro da cidade, não precisa se isolar. Mas vai sentir as pessoas, sente os anseios das pessoas. Aí você vai dizer, Tanakai, mas anseio é ruim. Não, você pode compor uma música que trabalhe os anseios das pessoas. Olha lá. Porque existe uma diferença. Quando você fantasia um talento, lembra da fantasia que eu falei? Sim. Quando você fantasia um talento, você precisa um monte de ritual, um monte de coisa para tentar expressar o que você não tem e nem nutre. Agora, quando você tem talento, você não precisa, você é a coisa que faz. Você é o som, você é a música, você é talento, porque você nutre. Entendi. Então, quando eu digo nutre, não é a mais alma. Aí é grau de consciência. Olha. Aí também é o ego mais rarefeito dentro desse contexto. Porque existe uma coisa interessante. O ego, ele pode ser muito rarefeito num aspecto, mas em outros não. Olha como funciona. Tipo, eu vivo desfazendo das pessoas que tomam cerveja. Escuto pagode. Nós estamos falando de som. Pagode é uma música, né? Ritmo, sim, né? Sim. Mas eu quis botar cerveja também. Tá certo. Não que todo pagodeiro bebe ou é pinguço. Isso é detalhe. Tá. Ou pode ser num breakfast, né? Isso. Onde a pessoa toma uma coisa um pouquinho mais forte que eu não vou dizer o nome. Né? Daqui diz whisky, vodka, né? É tudo a mesma coisa. Tudo bebida que só arrebenta a saúde. Tá. Então, não pelo som. Então, lá escutando piano, que seja. Tá. Então, a pessoa gosta daquilo, mas não gosta de outra coisa. Mas quando ela está escutando aquilo, ela é mais calma, ela se tem mais educada, ela se tem mais pacienciosa. É porque o ego, não só pela música, mas por todo o conjunto ao redor com a música, se compraz em momentos de serenidade com aquilo. Por isso que é tudo som, não é só o som que vocês escutam. O silêncio, para o ego, é ensurdecedor. Guarda a palavra ignorante e Tanakai. Para o silêncio ser ensurdecedor para o ego, é que vocês são inquietos. Não param direito, não conseguem descansar. Já enquanto o silêncio e a quietude absoluta é música angelical para o espírito puro. Você ouviu o que eu disse? Nossa Senhora. Se eu ouvi, sim, senhor. Então, Tanakai nota isso. Então, tá lá tocando a pagodeira, todo mundo rindo, dançando, bonita, muito bonita.
E também está lá, ouvindo harpa, no breakfast, né? Corrige, Tanaka, está falando errado. Hein? Tá bonito, tá bonito. Então lá tocando piano, e as pessoas caminhando com o nariz assim, tudo reto, né? Tudo bonito, aquela coisa tudo bonita. É... Tá tudo certo, mas agora você tira o pagodeiro do pagode e bota o pagodeiro sentar no breakfast. No funk, no funk. No, que seja, como mesmo o nome? Vai no funk, vai descendo. Que isso? É um jeito, às vezes, uma dança ou outra, né? Eu preciso de dançar. Você, pela mediunidade Edson, entender. Funk é... Entendi. Funk é música também, tá? Na Música muito bonita. Mas muito isso, bonita. você vai entender o porquê que eu estou tocando. Muito bom o que você fez. Pode ser até no funk. Música não dá educação para ninguém. O som não causa educação. No ego, não. O som, ele entorpece o ego. Amortece os apegos do ego. E ele é como uma morfina para as agressões dos seres egóicos. Isso é o som ou a música. Mas ele não vai corrigir o teu caráter. Então, aquele que vai no funk, aquele que vai na música clássica, aquele que vai no pagode... Na gospel, na música gospel. Aquele que vai ouvir música gospel, aquele que vai ouvir música clássica, pagode, samba, bolero, música em geral. Punk, rock, hardcore. Que seja o som. Ele, em si, é um ser humano que tem, como eu já disse em uma outra gravação, um certo livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele é conjunto, ele não é unitário. Porque se o livre-arbítrio fosse unitário, estaríamos no mundo de loucos, porque todo mundo se maltrata. Quem é que vai querer livre-arbítrio para sofrer? É ilógico. Então, é um livre-arbítrio, ou melhor, um certo livre-arbítrio coligado um no outro, pelo um som que ecoa do corpo físico, bioeletromagnético, que cocria, guarde bem a palavra, cocria um outro tipo de fractal que vocês chamam aqui de campos morfos. Morfogênicos, que seria o que vocês chamam de afeições. Antipatia e antipatia. Esse simpatia. É o som. Isso, me corrija. Tá, simpatia e antipatia. Isso coliga as pessoas. Tá bom. Só então, voltando aqui, esse ponto, interrompendo, porque o senhor tem um conhecimento. Gravação, muito corte, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho pro seu Edson. Deixa então. Mas olha, graças a Deus, ele é uma pessoa muito prendida e muito trabalhadora. Olha, graças a Deus. Então, mas assim, voltando aqui, aqui quando a gente começa a conversar com o senhor, vem outros pontos, a gente vai se expandindo tanto pelo seu conhecimento. Mas vamos voltar aqui. É possível, então, evocar uma entidade, por exemplo, o Raul Seixas, o Michael Jackson, para compor uma música em parceria com algum médium? Entenda que o que você interpreta como evocar? Evocar é estar colado no lado? Não, é chamar para perto a Por exemplo, vocês que estudam espiritismo geral, vamos ver. No momento que você se desapegar um pouco de querer baixar o santo, de querer incorporar Tanakai, o seu Edson, no caso, né? Falar do médium é mais bonito, né? Falar dos outros fica estranho. Fica. Né? Então vou falar do médium. Seu Edson, você que quer incorporar Tanakai para falar com o espírito aí. Né? Fazer assim. Os Edson da vida. Os Edson da vida. Só quer incorporar, né? Tá certo, é bom. Nós estamos trabalhando você também. Sim. Mas quando é que vocês entender, ou vão entender, que nós também pensamos, nós também temos gostos, nós também temos até vontades, vamos falar assim, se falar assim, né? Que podem variar ao longo do tempo. Que pode variar nisso, ao longo do tempo. Mas vamos falar Tanakai, que serve para qualquer mentor. Tá. Você chamou um mentor para lhe inspirar para escrever uma carta. Em primeiro lugar,
Ele não é obrigado a estar grudado em você Tá para certo. escrever a carta. Vocês não. Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Como é Ah, que nós estamos conversando agora, garotinho Jefferson? Não é pela internet? sim, à Não distância. é por esse computador? Sim. Eu estou no teu lado agora aí, Não. mas eu estou com você e você está comigo, não Sim. está? Tá acontecendo igual. Você acha que o espírito vai precisar disso para mandar uma informação para vocês? Hum, Mas aí que tá, vocês são tão apegados em querer fazer pirueta incorporado, né? Só incorporado, que entendi. vocês acham que vocês têm que se espremer todo, vocês acham que tem que ver o cheiro do caboclo, tem que ver as penas do caboclo para dizer que está no lado. Isso não há necessidade. Tem que Entendi. ver o charuto preto velho, muitas vezes até acontece, porque o médio é muito bruto, Sim, mas de ver com cachimbo assim. mas pode acontecer no teu coração. Tá. Olha, eu vou dizer uma coisa, a Diga. prova mais infalível, eu vou dizer prova porque é assim que os egos interpretam, Tá. que uma entidade está operando em sua vida, isso é infalível. É quando o teu ego está muito triste e o teu grau de consciência junto com o ego está passando uma dificuldade horrenda na vida. E numa hora tal, o seu coração aquece do nada. Eu vou usar essa expressão, correlacionando apenas. O coração aquece e te dá uma paz que você não tem explicação pelo ego, lógica, nem pelo teu grau de consciência de entender o porquê que está fluindo pensamentos dentro de você, totalmente diferentes, mas de paz, de plenitude, de tranquilidade, que se você dá mais atenção a este tipo de comunicação espiritual, você sai de qualquer tipo de problema na vida. Mas Nossa. não, os médios querem que nós se materializa na frente. É verdade, Então, infelizmente. Raul Seixas, qualquer músico, independente que alguns podem falar, ah, mas ele fez isso, fez aquilo, está no umbral, saiu do umbral, É. não importa. Porque quando um artista faz uma tela, essa tela já é plasmada no campo mental. Ah, E fica por aí. Não a sim. tela flutuando no ar, mas fica como mensagens cognitivas, como uma mensagem no microchip. Vamos usar isso, posso? Sim, só aí um parênteses que já vai responder, eu tenho certeza. Todas as grandes obras seriam influências espirituais? Pode continuar. Tanakai está respondendo isso. É, por isso, já vou colocar a pergunta. Já fica esse clichê Aham. como uma informação. Vamos usar o celular. Vocês não têm memória no celular? Nossa. Não tem uma memória? Sim, tem. Mas nem toda memória o teu ego usa. É, Ou melhor, vamos fazer uma suposição, né? Vamos. Tá. vamos. O teu ego é o celular que você usa. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, não tem? Todo mundo tem ego. Aham. Então, Raul Seixas é um celular e a pessoa que quer música de Raul Seixas tendo inspiração é outro celular, correto? Sim. Bluetooth. Isso. Então, mas a memória do celular faz parte do celular. A memória não é o celular. Então, quando essa memória, perante o ego, que é o celular, perante o Raul Seixas, a memória do Raul Seixas, escreve uma música, antes dele fazer uma música, botar no papel, a memória dele, a inspiração dele, o talento dele, o dom dele, já deve ter feito no mínimo umas 20, que ainda não botou no papel. Essas 20 músicas estão ecoando atemporalmente perante a realidade galáctica, não só da Terra, que são os registros arcasiásticos. Hein? Tá. Por que você acha que se você estiver sentado na sua latrina, Tanakai não está faltando educação, mas é bom falar assim para as pessoas entenderem que isso é comum a qualquer um. Eu não sei o que é latrina. Latrina, vaso, banheiro. Ah, tá. Aham. Tá lá fazendo o seu cocozinho. Aham. Que não é nome feio isso, né? Não, já me mas disseram já. Não, Então você está fazendo suas necessidades. É bom falar assim para as pessoas verem que é normal. Não precisa fazer meditação de 10 horas. Você está ali fazendo suas necessidades e está cantando uma música. Mas aí você capta, tem uma inspiração e
sai dali, toma seu banho, pega um papel e escreve um começo de uma melodia. A música é sua, mas o som não. O som entrou no seu celular. O som adentrou no seu ego, perante a tua criatividade, perante ego, estou falando ego, Sim. perante a tua fantasia, que não é dom. Então, o ego começa a moldar uma melodia. Tá. Porque o som não é teu. O som não é do ego. Entendi. O som é da alma. Agora, as modulações sonoras, sim. Aí é do ego. Aí você vai escrever rock, vai escrever sambão, vai fazer vários tipos de funk, que você quiser. Tá. Então, o que ocorre? Esse som que gravita, que não é bem uma música ainda, mas é um som, porque é apenas uma criatividade de um dom, de um Raul Seixas, pode ser, eu vou usar a expressão, canalizado por qualquer sensitivo. Até por uma pessoa ateu, que não acredita em espírito. Não tem problema. Ela pode sim. Entende? Porque escrever ali, olha, eu escrevi uma música e é de Raul Seixas. Grande coisa, isso não prova nada. O que prova é as outras pessoas se comprazerem com aquela música através do som que proveio da tua alma. Que veio do teu espírito. Olha a diferença. Sim. Lembra que eu disse? Lembro. Vocês não dão sentimento às coisas. Por isso que o sentido das mesmas coisas é todo bagunçado, é tudo baixo. Seu Tanakai. Mas é verdade, vocês só querem pensar. Calcular é bom. 1 mais 1 é 2. E 2 mais 2 são 4. E continue calculando para você ver. Você vai ficar fazendo igual. Agora, então, se você calcular 2 mais 2 e sentir-se calculando, você vai ver que o teu 1, que é você mesmo, é superior ao 2 que você calcula. Porque você é, enquanto o 2 está sendo perante um cálculo. Tá certo. Então, mas isso com o tempo vai ser tanto que os espíritos, perante essa coisa que você faz, vão bater nessa tecla, que um dia vai entrar alguma coisa, hein? Vai, graças a Deus. Vamos continuar aqui, com a sua permissão. Então, todas as grandes obras seriam influências espirituais. Todas as grandes obras é influência do espírito, não espirituais. Sim, e suas sintonias respectivas no momento da elaboração. Pela lei de sintonia dos egos, aí sim, elas são sustentadas e formatadas por um conjunto de registros arcáticos ou arcasiáticos que provêm de energias espirituais. Mas a essência é do espírito. Quando o senhor fala registro acástico, o que o senhor quer dizer que é do coletivo? É do coletivo, né? Mas aí que vem aquilo, do coletivo galáctico. Eita! Que é isso que as pessoas... É muito difícil para o ser humano entender. Distante da realidade. É distante da verdade do ser humano, né? Então, Tanakai não está obrigando as pessoas a acreditar. Quando eu digo galáctico, tira o planeta Terra dessa galáxia, apaga esse planeta daqui, vai faltar. Ele pertence a uma galáxia, ou a Terra é a galáxia. As pessoas invertem as coisas até nisso. Seu Tanakai, aqui diz assim, outra questão, a música espiritual tem outras maneiras de composição? Eu lembrei certa vez que conversei com um espírito encarnado em outro planeta, de um interplanetário, um STS, e ele falou que eles se organizam numa tarde e colocam bichinhos de diversas raças junto, e aí, porque são mais elevados que os da Terra, né, mas, sei lá, então eles, um mia daqui, outro faz au de lá, outro faz um barulhinho, e aí eles mesmos criam uma sinfonia que fica bem bonito, um conjunto, uma orquestra. Se você escutar com atenção, Tanakai falou, não disse que a pedra, os animais têm som? Sim. Porque, como você acha que os terapeutas holísticos trabalham com cristais?
Vocês falam radiação, mas aquela radiação tem som. Tudo é som. Mas não interprete que o som é a substância primax da realidade. Ela modula. Eu dei um exemplo. Dá outro exemplo, então. A música espiritual tem outras maneiras de composição? Compor música espiritual? Sim. Só entenda. Eu vou pegar esse. Eu vou pegar essa deixa que você deu, Sim. desse irmão dali do bairro da outra galáxia. Tá. Sim. Olha, o modo Tanakai falar, tomar um dia que as pessoas entendam que é o bairro mesmo, né? Jogo, como diz a senhorita Rosa, né? Mas cada um dentro do que acredita, né? Tá. Então eu vou pegar essa deixa. Por que você acha que certos animais dessa terra evoluídos, não esquecendo que eu disse que o conceito de evolução é muito conturbado ainda para o ego humano. Tá. O animal inteligente, ele expressa-se pelo afeto. O gato, o cachorro, o cavalo, é afeto. Afeto puro, afeto puro. Por isso que o instinto animal, ele é puro em sentido de preservação, enquanto o instinto animal do homem é de destruição. Olha a diferença. Pelo menos do ego, por favor, né? Estou falando do ego, não estou falando de outros aspectos. Tá. Destruição porque envolve disputa. Ou tem outro nome mais bonito, vocês, né, podem ajudar. Pode ajudar. Então, o que acontece? O som do animal, neste planeta que você falou, eles ouviram, porque os seres raciocinados, que têm raciocínio, né, seres humanos do espaço, eu vou dizer assim. Isso. Eles têm mais afeto por tudo e todas as coisas, que é o que o catecismo fala de Deus sobre todas as coisas, de que o ego humano é surdo. Imagina que o ego do ser humano é como uma orelha suja, cheia de volta. Cada volta é um entendimento diferente. E cada volta ele é melhor e só ele pode. Enquanto esses seres do espaço, humanos do espaço que você falou, eles nem orelha têm. Porque eles não têm ego. Eu estou falando simbolicamente. Não quer dizer que eles não têm orelha. Sim, entendi. Por eles não ter essa coisa do ego, eles escutam até o pulsar das pedras. Coisa que muitos seres aqui fazem, principalmente os xamãs. Eita. Você acha que os índios é louco ficar tocando o tambor à toa e gritando? Não faz sentido. Eles estão escutando o som do todo. Mas as pessoas agora estão se acordando para isso, dando um nome mais bonito para ganhar dinheiro, né? E quando o som é feito, sobretudo pelos xamãs, a gente pode inferir disso que a música faz diferença no plano energético da pessoa, chakras, etc. Sim, faz diferença sim, pelo teu bioeletromagnetismo, pela informação. Sim, igual o senhor falou. Tá. Tá. Então, eu só estou tocando mais nisso porque uma coisa que nós espíritos estamos fazendo já faz um tempo, não só nesse médio, é preparando as pessoas, porque quando falar de extraterrestre, por favor, não tenham mais superiores, parem com isso. A maioria das entidades que vem aqui, a maioria assim que vocês chamam de iluminado, só estão de passagem, mas a maioria nem tem forma, se falar assim, humana. Então, quando acontecer mesmo o contato, que já acontece nas casas de Umbanda, já acontece nas igrejas evangélicas, em tudo que religião, não vai ser tão surpreendente assim, porque mal e porcamente vem algumas naves aqui, vocês já ficam apontando o dedo e titulando os melhores. Então, mas está tudo certo, nós entendemos que é uma faceta do ego. Né? É um separativismo do ego isso. É um ruído extremamente agudo, extremamente grave, né? Dessa partitura rabuscada do ego.
de algumas e outros seres humanos, que confunde muito as coisas. Aham. E quando a gente se pergunta se a música é a linguagem dos espíritos, como o Kardec sugeriu, a gente volta àquele conceito que a gente falou antes, né? Que a música é som e ritmo colocado num espaço de tempo. O que o senhor acha que quer dizer quando a gente fala a música é a linguagem dos espíritos? A música não é tempo. O tempo não existe. Ah lá. Mas a música dá o compasso, a manutenção aos egos e graus de consciências que necessitam do que vocês chamam de tempo. Tá. Entendi. Agora, A música, eu não estou falando som. tá, Vamos dar um exemplo. tá. Vamos dar um exemplo que esse sol de vocês faz um som. É um som único, mas é um som único com várias notas musicais, mas é único. Aham. Só que quando vai aderindo às barreiras vibracionais consciências e ego, ou egos e consciências, essa música vai se tornando, conforme os seus gostos, como bolero, tango, valsa, rock, pagode, Tá? não vai deixar de ser som, mas a melodia da música perante a realidade dos egos e da consciência vai ser distinta, vai ser diferente. Nossa. Mas o som veio do sol, como veio das estrelas, dos registros arcasiásticos. E agora vem o grande segredo que não é segredo nenhum. Pensem no que eu vou falar. O som provém do espírito puro. Se o som provém do espírito puro e provém dos registros arcasiásticos, o que o espírito é? A emanação contínua e eterna da vida. Pensa nisso, que está na cara. Apesar que extraterrestre fala muito nisso, né? Fala. Você que já falou com eles, fala, mas os preto velho que já passou por você, os Exu, fala a mesma coisa. Fala mas as mesmo. pessoas Fala a mesma coisa, mas as pessoas... não limpam as orelhas. Só limpa as orelhas para escutar mensagens de seres muito distantes, não por longevitude, mas pela atitude dos egos, que vive nesse anseio desesperado de achar que o que está na fora tem mais luz, daqueles mesmos extraterrestres que estão aqui dentro, fumando charuto, cachimbo, dando passe nas casas ou psicografando livros espíritas. Mas um dia essa diferença vai acabar. Aqui ainda na música. A música, seu Tanaka, a pergunta seria o seguinte: a letra da música influencia a vida de uma pessoa? Eu quero expandir um pouco essa pergunta, porque é natural que tudo aquilo que influencia, aquilo que a gente permite que influencie a nossa vida. Então a letra em si não influencia, o que influencia é a nossa permissão e sintonia. Mas é assim, eu queria perguntar para o senhor, inconscientemente, a letra de uma música, a gente que é indiferente a uma música que fica falando... sei lá. Você entenda que o som é uma informação única. Eu não estou falando sons com S. Sons com S são através das barreiras dimensionais. Aí vai modulando esse som. E esse som vai se tornando sons, e esses sons vai se tornando músicas e melodias. Entende eu? Entendo, senhor. Então, indo nesse raciocínio seu e coligando com o meu opaco raciocínio, as pessoas, o ser humano, usam as músicas através de sons como medicamentos informativos a trazer tranquilidade, mansuetude, serenidade, cumplicidade, leveza nas suas atitudes e assim tendo maior reflexão, análise e convicção das coisas. Então, as músicas é como um inspirar externo que lhe inspirar mesmo de para si mesmo,
para você se rarefazer num suspiro de alívio, mas provindo Não, pelo alívio, cortou. Tá. Pelo alívio da alma, que se compraz uma com a outra. Pelo? Não só vindo pelo cansaço do ego, que vive separado um do outro. Nossa. Então a música medica, né? Se vocês entenderem, eu vou usar um exemplo bem simples. A doença é um ruído. Ah, entendi. A doença é ruidosa, é assim, né? Tanakai faz até som porque é bom, eu sou ser humano. Ficou bonito. Né? Eu estou falando de humano para humano. Não ilustrou bem. Então, ruído, você pega como é que se diz? Eu estou aqui num lugar... Uma chiadeira. Isso, eu estou num lugar que tem um azulejo aqui. Você pega uma faca, algo de metal, e passa bem rápido assim, vai dar um ruído, um ringir. É um ringir, né? É um tiritar de metais como se estivesse ringindo no outro. Isso dá até... Gastura. Gastura em algumas pessoas. Né? Não deixa de ser som, mas é um som formado pelo ego e pelos graus de consciência. Não é formado pela alma, isso não. A alma só formata a melodia. Nossa. Então a letra da música influencia a vida de uma pessoa? É claro que influencia o ego. Cortou aqui, influencia? Influencia o ego das pessoas. Né? Uhum. E influencia a este ego a revisar-se através dos graus de consciência que nutre dentro de si, para se comprazer com coisas a mais do que o ego imagina ser verdade absoluta e que a consciência sustenta como a única verdade. Entendi. Olha o poder do som aí, da música. Tá, entendi. Serve, como vovó Isilda diria, serve o propósito para que foi criado. Às vezes que incomodar mesmo para mostrar dentro de você tem alguma coisa que não está em sintonia com o divino. O incomodar, o único que se incomoda é o ego. O que sente dor é o ego. Tá certo. O que sente tristeza, essas coisas, tudo é ego. Mas, ao mesmo tempo, se você ter uma faceta, um cocriar dentro de um cocriar de um espírito puro, carnado como alma, como algo ruim, é lógico. O ego não é ruim. Então, sabe por quê? Por quê? Porque se o ego fosse ruim, o sorriso do seu filho bochechudo, as borboletas coloridas, o mar maravilhoso, o sol nascente no leste, e o sol se pondo, as estrelas, tudo isso seria mentira. Não existiria, você não teria com prazer a isso. Porque se o ego não existe, isso tudo se tornaria um nada. O ego é uma casquinha, é um filtro. Entende o que eu disse? Sim. Então, quando está na CAI, os mentores, eu posso falar de mim, estou usando mentores, mas cada um tem sua ideologia. Fala do ego, não é com desdém. Não, claro. Porque todas as coisas boas que você viveu e vive na vida, não só as coisas ruins, é o prazer que o ego... É o prazer que... ego está lhe dando, lhe proporcionando. É o prazer que... o ego está lhe proporcionando. Tá. É o prazer que o ego está lhe proporcionando. Então, o equilíbrio. O equilíbrio do ego, como já disse Rosa Caveira e outros, Pena Branca, Pai Joaquim, e outros Exu, e até Exu Mirim, jeito dele, Sancaúa, Capapeta, Zé Pilinta, e todos os Exu mentor que já passou por você, cada um do seu jeito. O equilíbrio, quando o Buda diz caminho do meio, ele diz você. Ele não diz nem bem nem mal.
Então, é muito feio ridicularizar qualquer ensinamento, seja budista ou espírita, católico ou evangélico. É feio. E música também. E música também. Então, se o teu caminho a seguir é o teu, em estado de alma, porque o ego, no sentido de o que ele ressoar como músicas em ruídos, ou até mesmo permitir que não sejam ruídos, mas em algumas certas melodias, não é algo em vão. É algo que está ajudando a manutenção da realidade perante os graus de consciência e sustentação aos anseios da mente por informação. Nossa. Então, quando o Tanakai falou até agora, parece mal do ego, não é mal do ego, é como o ser humano se prostra com o ego. Porque se você tem algo divino, que o ego é divino também. Ferramenta. É ferramenta. É divino, senão não existia. Eita, Tanakai. É ilógico. Tá ficar nessa coisa assim de que eu não posso ter ego, que não posso. Nem Buda lutou contra o ego. Buda corrigiu-se perante o seu ego. Jesus Cristo corrigiu-se perante o seu ego. No momento que corrigiu-se perante o seu ego, eles continuaram vivendo a sua vida. Então aqui uma pergunta cabível nesse momento. A arte ajuda no processo de elevação e libertação do pensamento? A arte no sentido puro, é isso? E agora, qual que é a diferença? A diferença é da fantasia que eu já disse. É mesmo? Sim, no sentido puro. No sentido puro. Mas a gente só tem a fantasia. Bom, é um mesclado, não é? Do nosso ego na vivência aqui na Terra, por conta dos condicionamentos que temos. Concordo com você. Dentro do seu contexto, totalmente certo. É um Mas a sua pergunta foi da arte pura. Sim, então vamos lá. A arte pura, ela não ajuda. Ela é a evolução. E a se levarmos e a libertação dos males, vamos dizer assim. Sim. Eu estou falando da arte pura, não estou dando o nome nem de moço nem de moça. Pura, sem firula. Como? Sem firula. É sem essa coisa. Benedito, tá. Benedito, outra vez você chama Benedito, mas ele não gosta, que quando eu venho, eu já disse o nome dele 2 vezes, ele fica... Ele gosta de vir Benedito. Hein? Esse Benedito. Como é que é? Como é que acontece quando o senhor fala o nome dele? Ele escuta lá onde ele está? Não, Benedito tá no outro bairro agora. Entendi. E por que ele não gosta? Porque as pessoas têm muito apego a algumas coisas. Entendi. Vocês, uma coisa muito interessante. É amor de médium. Eu vou falar uma coisa, apego. Amor não é apego. Tá certo. Então, eu vou falar uma coisa agora interessante, que eu não estou falando mal. Né? Tá. Deixa o Benedito para lá. Tá, deixa ele. Os Salmos eu não vou citar o nome. Por favor, peço para você não citar o nome. Não vou. Para não criar assim, parece que Tanakai está falando mal. Não é isso. Não. É estudo. Ele não foi mediunizado, ele foi canalizado, foi absorvido por uma sensibilidade de um ser. Que se vocês estudarem o Velho Testamento, vocês vão ver que os atos cometidos por este ser que escreveu os Salmos não bate com os Salmos. É Há uma incongruente. discordância. Sim. Isso. Como você disse? Incongruente. É incongruente, isso mesmo. Né? Eita. Então, essa incongruência é clara. Tanakai, você está falando isso para desfazer de cicrano ou fulano? Não, é estudo. Estudo o porquê que nós, entidade, muitas vezes usamos nomes assim bem simples, mas com uma intenção maravilhosa. Maravilhosa, daí cortou. Intenção maravilhosa. Com uma luz sublime, que não é o meu caso no sentido de luz sublime. Mas a intenção minha, no mínimo, é deixar vocês como vocês são. Luz. Cada um na sua luz.
Então, é de se estudar isso. Porque ele não canalizou isso por demônios. Mas se a conduta de uma pessoa, seu Tanaka, então até perguntando isso... Pensa no que eu estou falando. Então... Pensa no que eu estou falando. Pô. Se fosse algo ruim, por que tem muitos espíritos de várias etnias e vários tipos de frequência espiritualista que pede para algumas pessoas rezar salmo? Não, claro. Então, é de se pensar, o Tanaka gosta de levantar assim polêmica porque força as pessoas, no bom sentido, a estudar. E levar para dentro dos seus conceitos filorreligiosos essa incógnita, esse ponto de interrogação. Ele não fez curso mediúnico nenhum para fazer salmo. Mas as atitudes dele não é prudente com os salmos. Então, se nós levarmos para os espíritas, espiritualistas, você não precisa ser santo. Você não precisa ser bonzinho, como todo mundo prega. Você não precisa deixar de comer isso, de comer aquilo, para um anjo vir, ou um espírito vir se comprazer com o mesmo espírito que você é, que está encarnado como uma alma, para escrever uma música, ou para fazer uma pintura, ou para ter uma desvoltura na vida como um homem de bem. Basta você ter, no mínimo, sensibilidade para isso. Aí eu retorno e digo, os conceitos do bem e do mal conturbam muita coisa. Nossa Senhora, aqui na Terra sobretudo, viu, seu Tanaka? Não sei aí nos outros planetas. Mas aqui, sobretudo assim, quando a gente estuda, a gente vê o seguinte, bom, se o comportamento dele é tal, ele só pode estar na frequência e na sintonia de espíritos de determinada elevação. Como é que ele pode receber uma mensagem tão de um astral superior, sublime? Sublime. Sublime, sim, porque se eu disser que não é sublime, eu estou desfazendo de uma egrégora inteira de consciência. Claro. Mesma coisa se estudar islamismo, hinduísmo, estudar a fundo, para quem gosta de estudar religião a fundo, vocês vão ver. Tanaka permite falar o lado, assim, bem humano? Sim. O lado podre dos egos. Sim. Mesma coisa, começar a falar de Maia, falar de egípcio. Mesma coisa. Mas, a mesma coisa. O senhor então está sugerindo o seguinte, é o conteúdo que importa, não é o comportamento do médium. É o conteúdo que importa, porque se fosse o comportamento, por favor, para as pessoas não acharem que eu estou aqui pregando, como se diz, bagunça. Não. O comportamento importa perante um senso de respeito moral e ético entre as pessoas. Isso para a música também serve. Para a música também serve, hein? Se levarmos que a música é vida, convívio. Mas a tua essência, ela vive no sentido de ego e grau de consciência se transmutar ininterruptamente. É isso que o Tanaka está tentando explicar para você. Agora todo mundo entendeu. Não, mas todo mundo entende. É que muita gente não gosta mesmo disso. Então, o que acontece? Quando o Tanaka falou maia, egípcio, druida, tosteca, azteca, fenício e sumério, não esqueça, todas essas raças tiveram egos. Nossa. Sim, igual o senhor falou. Todo mundo tem. Credibilidade... Peraí, cortou. Todas essas raças tiveram ego e depois? O que o Tanaka está tentando dizer? O Tanaka está tentando tirar credibilidade? Não. O Tanaka só está dando credibilidade à a pessoa que me ouve agora, a tua pai de espírito. Tá certo. Ao ponto de você acreditar, mas um acreditar que não fique parado. Eu vou falar uma coisa de uma entidade que falou, até foi uma escritura Tomé, falou, né, sobre um Tomé que existiu. Salve, Tomé. O homem que se baseia a verdade absoluta num livro só, está equivocado. São Tomás de Aquino. Isso. Sim. O homem que se baseia a verdade absoluta num livro só está equivocado. Então, o ser humano que baseia a verdade absoluta numa raça, numa postura só,
precisa pensar um pouco mais. Ei, seu Tanakai, o São Tomás de Aquino vem como Pai Tomé em algum lugar aí? Eu acabei de dizer, eu não tenho o que está escondendo, para mim não importa. Ei, seu Tanakai. Mas é verdade. O Não, Tanakai fico agradecido, fico agradecido. pode deixar gravado, o Tanakai fala isso. Tá bom, é legal, é bom saber. Um dos Pai Tomé vem assim. A legião é muito grande. Né? Não, claro. Não, tá Como vem, por exemplo, eu vou falar, mas não vou dizer o nome dos preto velhos, senão vai ficar muito claro, né? É. Tem caboclo, Exu, aí até Exu. Já veio a frequência de mestre ascensionado se transfigurando perante o ego do médium como um Exu. Mas é frequência, não é um mestre ascensionado. Graças a Deus. E vem extraterrestre, o que mais tem, mas cada um... Faz parte da fantasia que serve o propósito de acalmar o ego e fazer o trabalho acontecer. Perfeito. Aí cortou. Faz parte da fantasia do ego, de criar distinção do que eu sou melhor, do que eu sou pior, para que acerene os graus da consciência, aquiete a mente para a alma do espírito carnado fazer a manutenção perante a criação da vida. O que é manutenção? Cuidar, zelar. Então, Nesse sentido, se alguém pergunta o propósito da arte, se é divertir, se é consolar, se é louvar, se é divulgar, o senhor, então, acho que diria o quê? O propósito é o propósito de cada um no momento. O propósito da arte, além da lembrança, é da continuidade. Continuidade. Tire a arte, não existe o contínuo. Eu não estou falando de repetição. Repetição é uma coisa, continuidade é outra. E também não estou falando de expansão, estou falando de emanar. O propósito do artista é emanar em contínuo, o admirar e o contemplar no alheio. Muito obrigado, rapaz. Não, mas fica mais 10 minutos, seu Tanakai. É que esses cortes forçam muito a Tanakai a ficar, como diz assim, não por repetir, isso não cansa Tanakai, mas eu estou tentando não, como diz assim, permitir, eu vou ter que usar essa palavra, não estou brigando com o médium, mas o psiquismo dele não atrapalhar na comunicação. Então exige um pouco, né? Exige bastante. Tivemos que fazer vários cortes, as pessoas aí não viram porque foi editado, mas realmente cobrou muito mais tempo do que essas 2 horas. Então, como é um trabalho sério, todos os espíritos, não só Tanakai, vêm falar, senão você abre um canal para falar com os médios, né? Sim, então, claro. Tem que ser direito, né? Tá, tem que fazer correto, você vai fazer, né? Tá, entendi. Mas 5 minutos dá. Então tá bom. Então, a gente sabe que o espiritismo, sobretudo, a doutrina dos espíritos, não o kardecismo, porque eu nunca soube que existia kardecismo, mas a doutrina dos espíritos trata de filosofia, ciência e religião, e depois o mestre que veio aí através do seu menino também, o Pai José da Caridade, ele falou que tem que colocar a arte também nesse tripé. Então fica mais forte. Porque o tripé fica com a música, não é que fica mais forte, dá sustentáculo. Olha. Vamos dizer assim, o ruído dá à pedra a solidez e a melodia dá ao éter o quinta essência. Tudo é som. Vai como o teu conceito, a tua concepção do ego, dos níveis de consciência e da mente se comprazer com isso ou não. Então o tripé, se você botar arte, vai fazer isso. Pode manter sólido ou fluido. Se levarmos em termos psicológicos,
pode manter o tripé unido ou distinto, cada pé um do outro separado. Sim. Que é o que acontece hoje. Mas Sim. se você colocar a arte no tripé, o tripé fica tripé unido perante a tua arte de viver conjuntamente e incondicionalmente a vida. Filosofia, ciência, religião, então E arte. a arte, Olha, então a o som, arte, sim, o som, mas também a pintura, isso, em todo sentido. todo tipo de arte, né? Arte A em si, né? escultura. Então a arte, ela pode ser, se já não é, a ferramenta mais eficaz para se mudar o mundo. É uma das ferramentas eficazes, né? Tá. Mas, perante o ego, sim. Perante o ego é a que se faz hoje uma das mais eficazes. Né? Entendi. Porque é um ato medicamentoso, me corrija. É um ato que medica mutuamente a quem vê e a quem faz. Tá certo, então, seu Tanakai. Manda uma última mensagem aí para todos os artistas que estão nos ouvindo, que quer se conectar com as artes sublimes e ser um canal aí para ser a diferença no mundo. Procurem fechar os seus olhos e se distanciem de qualquer barulho. E procurem lembrar, você, adulto hoje que me escuta, aquela criança que você foi outrora, ontem, que assoviava caminhando no verde ou indo no armazém com papão para o papai e para a mamãe, fazendo som com os lábios. Procura lembrar daquela borboleta e daquelas estrelas que você fazia com giz ou lápis de cera. E toda vez que você escrevia, vinha um suspiro de alívio provindo da alma. Procure lembrar dos parabéns que você batia a palma bem forte, mas não sentia a sua mão, sentia o calor humano em volta de você. Quando vocês sentirem isso, alguns vão encher os olhos d'água, talvez outros não, vão achar idiotice ou sei lá o quê. Cada um pensa o que quer. Mas certamente o coração há de se aquecer. E você verá que o som emana de você. Aquele som perfeito dos espíritos mais evoluídos que possa ter. E que esse som vai se modulando através do ego, vai se modulando através dos graus de consciência. Mas se você conseguir não só lembrar, mas manter esse coração aquecido com a criança que pintava, que escrevia, que virava pirautices, que dançava, que cantarolava e que assobiava, vai ver que até mesmo o ego pode fazer melodias. E até mesmo os graus de consciência hão de fazer músicas que todos hão de se comprazer pela paz de espírito. Muito obrigado, hein? Nossa, sou eu que agradeço em nome de todos que estão ouvindo. Então, Graças a Deus. Amitabha, então, é assim, tchau. Senhor Edson Rosa? Sim. Graças a Deus. Novamente, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela energia doada, pela sua disposição de estar sempre colaborando aí com o diálogo com os espíritos, viu? Obrigado. Estou assim, não estou emocionado, estou numa paz. Tá tudo certo. Obrigado, viu? Graças a Deus. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.